a todos, parabéns por mais um dia estar aqui, né, para a gente compartilhar experiências, trocar informações, nunca é demais, é o momento de mais a troca de experiências, passar um pouco de informações para que a gente tenha vários insights e pensa em desenvolvimento cada vez mais. Como eu costumo falar, melhoria contínua, né? A gente está sempre em busca dessa melhoria. Então, hoje vou fazer de uma forma diferente, acabei esquecendo ontem. Vou fazer uma breve apresentação aqui, né, em respeito a todos os nossos públicos. Eu sou Juliano, sou uma pessoa morena, clara, de 1,74 m, sou calvo, uso uma barba cerrada, bem fechada, tenho os olhos negros, uma boca normal, marcada, orelhas pequenas. Estou hoje usando uma camiseta preta com fundo de tela azul. Então, obrigado se você também está ouvindo esse conteúdo. Muito prazer, eu sou o Juliano. Então, hoje, qual vai ser o tema da nossa aula 2? A mentalidade que transforma equipes. Costumo falar que a mentalidade é o grande impulsionador da nossa trajetória, seja uma mentalidade positiva ou de uma mentalidade negativa. Essa mentalidade que vai nos ajudar a evoluir, nos ajudar a crescer, ou também aquela que vai nos levar para baixo, que vai nos derrubar. Então, como que está a nossa mentalidade hoje? E como nós, líderes, temos o poder de influenciar a mentalidade do nosso time? Como que nós podemos trabalhar isso? Então, espero contribuir com vocês ao longo dessa aula de hoje. Quem tiver dúvida, fique à vontade de fazer perguntas, pode levantar a mão, ou então abrir o microfone para fazer perguntas aqui, porque eu não consigo ver todas as telas aqui. Então, vamos adiante. Para quem esteve ontem no nosso primeiro dia da jornada, obrigado novamente por estar aqui. Ontem a gente tirou um pouco do peso, né? E hoje a gente vai criar um pouco de coluna vertebral, onde a gente falou bastante das crenças que nos limitam, né, dos hábitos que nos bloqueiam. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a mentalidade. Então a gente vai estar na construção dessa coluna vertebral. Para a gente começar aqui, né, liderança não é sobre tarefas, é sobre contexto, direção e acompanhamento. Como foi bem frisado no dia de ontem, né, a liderança é muito mais do que ficar em cima de tarefas, né? Ficar focado em microgerenciar pessoas, cobrar, pedir por resultados, delegar, né? A liderança exige de nós, enquanto na cadeira de liderança, um papel muito importante, que é mostrar para as pessoas o contexto daquilo e o porquê daquele contexto, mostrar a direção e, consecutivamente, fazer o acompanhamento. Quando a gente está liderando um time, a gente precisa sempre deixar claro para as pessoas o porquê está sendo executada aquela atividade, o porquê você está cobrando aquele resultado, porque você está cobrando aquela disciplina, porque você está pedindo aquela regra seja cumprida. As pessoas precisam entender. E muitas das vezes o líder acaba cometendo um grave erro, que é de que achar que o óbvio não precisa ser dito. E esse é um grande erro que muitas pessoas cometem no dia a dia. Ah, não vou falar sobre isso, não vou explicar porque ele já entende. A gente subjugar que o outro entende, nós já estamos errados. Porque muitas das vezes o achar não é o certeiro. A gente precisa ter certeza. Então a gente precisa clarear esse contexto. E a gente precisa estar à frente, direcionando o nosso time. Aqui na imagem, né, a gente deve ver uma pessoa à frente com mais duas pessoas atrás. A gente também pode usar o exemplo do marinheiro. Ele está ali no leme, direcionando para onde que o barco vai.
Então, assim, nós líderes também precisamos ser o direcionador do nosso time e fazer o acompanhamento. Ontem a gente falou da questão do feedback. Teve um participante que trouxe a questão de momento difícil na vida de líder que ele entende, que são os feedbacks de oportunidades, de correção de rota. Né? E o acompanhamento nada mais é do que essas reuniões de feedback, de desempenho, para que a gente corrija essas rotas. Então, ser líder precisa, como eu disse ontem, gostar de pessoas. Porque se você não gosta de pessoas, você não vai querer trabalhar o contexto, trabalhar a direção dessas pessoas e trabalhar o acompanhamento. Se você está numa cadeira de liderança só pelo status e pelo dinheiro, sinto lhe dizer que você vai sofrer a dor, vai sangrar, porque você não vai ser feliz. Porque as pessoas vão te cobrar por esse resultado. E as pessoas não vão conseguir entender e não vão conseguir entregar. E vai ter cada pessoa do seu time para cada lado. Vai ser uma briga de força. Então, gosto de pessoas, gosto de estar com pessoas, para que a sua liderança seja um grande legado na vida das pessoas. E, falando um pouco agora da questão do executor ao líder. Quando a gente é promovido para um cargo de liderança, é porque com certeza a gente estava executando um papel de liderado ótimo. Estávamos entregando resultado, batendo meta, pessoa que cumpria os horários, seguia as políticas da empresa. Era um ótimo liderado, exemplar. Né? Então, alguém dentro do time, da empresa, da corporação, seja do RH, seja do seu líder imediato, seja da diretoria, enxergou em você um potencial de liderar pessoas, liderar um time, liderar um departamento. Por isso, lhe fizeram o convite. Né? Como a gente disse ontem, há crenças limitantes que talvez falam: isso não é para mim. Eu sou novo para isso. Mas aquelas pessoas que ousam arriscar, né, nesse momento que foi proposto esse novo desafio, eu já falo que é uma grande vitória, um parabéns, porque ela quebrou uma crença, ela já está se lançando ao novo desafio. Mas o que acontece? Né? Quando a gente é um liderado, a gente está executando, a gente é um grande executor. Então a gente está ali para resolver. Caiu um problema na nossa mão, a gente resolve. Tem uma meta para ser batida, a gente corre, faz ligações, faz visita a campo, faz porta a porta e a gente consegue atender, entregar a nossa meta. Porque depende unicamente de nós. Porque nós somos o executor. Então a gente está ali para resolver. Mas quando a gente passa para a cadeira de liderança, passa a ser líder, a gente cria um ambiente, a gente precisa criar um ambiente onde o time vai entregar esse resultado. Então o líder precisa trazer esse time para junto dele, movimentar as pessoas para que todas tenham o mesmo entendimento, todas remem no mesmo sentido, todas busquem o mesmo objetivo, a mesma meta, busquem a mesma realização. Por quê? Se você, como líder, estiver executando e não dando a oportunidade para os seus liderados executar, você está matando o seu time. Você está perdendo o respeito, você está perdendo a chance de desenvolver o seu time. Então, por isso é muito importante você, como líder, criar ambiente onde o time resolve, dar autonomia, dar confiança. Confiar não é fácil, mas também não ter a falta de confiança nas pessoas do seu time para entregar para elas uma atividade e ter a certeza de que ela vai entregar para você, né, dá para se desenvolver. E para entender um pouco melhor sobre isso, quando eu passei, né, da liderança, de liderado para líder, eu cometi esse erro grave, porque eu achava que daí eu poderia sair executando em nome do meu time. Não precisaria do time, o time estaria ali me ajudando,
mas era eu que estaria mais ativo executando. E sofri muito no começo. Sangrei, senti o amargo na boca, fiquei doente, mas depois de um tempo, eu entendi, com muita ajuda, com livros, com palestras, com mentorias, eu consegui entender que o líder precisa criar esse ambiente onde o time vai resolver. E eu estaria ali gerenciando, fazendo a gestão desse time, entendendo, fazendo acompanhamento, fazendo feedbacks, ajudando na construção do resultado, sendo a ponte entre o time e entre o resultado. E você está ali sendo o ator que fica atrás da coxia, porque quem vai ser o grande protagonista é o seu liderado. É ele quem vai resolver, é ele que vai fazer o correto. E você está ali simplesmente para ajudá-lo nessa construção. E quando a gente fala da mentalidade, né? Mentalidade para desenvolver o seu time. Aqui podemos exemplificar 4 mentalidades que hoje eu acredito e carrego comigo, né, ao longo da minha jornada como líder. Né, uma delas que eu falo, né, o dono do contexto. Antes de delegar para a pessoa, para um time, a gente precisa explicar o porquê. Né? Porque delegar o que para ser feito, sem ao menos explicar, e como eu falei anteriormente, o óbvio precisa ser dito, não vai dar certo. A pessoa não vai entregar o que precisa ser entregue pelo simples fato que ela não entendeu, não compreendeu. E aí você errou, porque você não teve a certeza que ela teve a convicção do porquê precisaria ser executada aquela tal atividade. É como você chegar para um colaborador e pedir para ele: Ah, Joãozinho, você precisa entregar o relatório de vendas dos últimos 6 meses até sexta-feira, às 12 horas. Aí o Joãozinho acha que entendeu, chega para você na sexta-feira, às 12 horas, chega um relatório de vendas que aconteceu nos últimos 6 meses, mas não traz para você a margem bruta, a margem líquida, o lucro que aquela venda deixou, e aí você fica bravo com o Joãozinho, porque ele entregou o relatório errado. Mas quem que era o dono do contexto? Era o Joãozinho ou era você que estava passando a informação para ele, fazendo o pedido? Então, talvez o que não ficou claro para o Joãozinho. Talvez por você entender, subentender que era óbvio demais, ele sabia o que deveria ser feito, acabou não explicando. E aí cometeu um grande erro. Não passar esse passo, que é o óbvio, também precisa ser dito. Passando para o segundo ponto de mentalidade, vamos falar a coerência. Né? Um líder precisa ser muito coerente entre o discurso. Por quê? O time vai copiar o comportamento desse líder. Então, como você age no seu dia a dia, o seu liderado vai copiar. Às vezes, ontem, né, quando a gente estava falando da questão de inteligência emocional, aqui ela é um grande facilitador para essa mentalidade. Né? Porque às vezes a gente fala com o nosso colaborador, se um cliente chegar aqui bravo, estressado, reclamando, bravo, xingando, você tem que manter a calma, ser sereno. Deixa o cliente e tenta entender, se mostre para ele disponível para resolver aquele problema, que você vai resolver esse problema para ele. Só que aí quando chega um cliente bravo na sua sala, gritando com você, você também entra na pilha do cliente e acaba brigando com o cliente. Aí qual é a coerência que existe entre a sua fala e a sua atitude? Entre esse seu comportamento? O que você está demonstrando para o seu time, para os seus liderados? Eles vão seguir aquilo que você está falando para eles ou eles vão seguir aquilo que você está demonstrando com seus comportamentos?
Então, a coerência é de extrema importância. Tem que ter coerência com o seu discurso, entre o discurso e o comportamento. E às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas sempre há alguém vendo, notando o que nós estamos fazendo. E isso acaba atrapalhando no nosso dia a dia. Outro ponto, né, outra mentalidade que eu trago aqui, a número 3, é a comunicação. Né? Eu costumo falar que a comunicação tem que ser clara, serena, transparente, pois ela, né, é que vai trazer todo o entendimento. Né? Se você, como dono do contexto, não tiver uma comunicação clara, como que vai estar sendo isso? Como que vai executar isso? Será que você vai estar transmitindo uma comunicação fidedigna para que o seu colaborador entenda, ou até mesmo o seu cliente? Então, a comunicação precisa ser direta, clara e muito respeitosa. Né? Cuidado com as palavras que vai ser usada. Aqui usa até um adendo à comunicação, né? Como a comunicação tem que ser direta e reta e bem respeitosa. E às vezes a gente quer dar um feedback para um de nossos colaboradores e a gente quer usar feedback positivo junto com o negativo. E aí fala: Joãozinho, parabéns pelo seu desenvolvimento, a sua contribuição para o fechamento do resultado desse mês foi excelente, né? Mas você precisa melhorar na questão dos seus horários. Está chegando 5 minutos, 10 minutos atrasado todos os dias. Então, qual que dá para a gente fazer aqui? Qual que é o acordo? Vocês entendem que esse mas, no meio dessa junção entre o bom e o de oportunidade, acaba perdendo todo o sentido? Quando você usa essa palavra mas, a pessoa esquece tudinho que foi falado antes. Então, ela não vai esquecer daquele ponto positivo que você falou para ela. Ela só vai lembrar da parte que é de melhoria. Ela nunca vai ver que você também está elogiando ela. Então, às vezes, em negociação, em conversas, cuidado com as palavras que vai ser usada naquele momento, para que você não perca esse conteúdo, não perca essa continuação do que você está falando. E por último, né, a mentalidade que eu trago aí é o foco no desenvolvimento. Quando a gente está na liderança, a gente tem que criar um ambiente sadio e que os nossos liderados percebam que errar é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizado. E o líder precisa criar esse ambiente. O ambiente não pode ser aquele ambiente em que, se eu errar, eu vou ser demitido. Se eu não bater minha meta, eu vou ser demitido. Se eu não conseguir fechar na condição correta, eu vou ser demitido. Eu quebrei tal peça aqui, quebrei tal móvel aqui, vou ser demitido. Você cria um ambiente desconexo com a liderança, pois um líder precisa criar um ambiente harmonioso, que as pessoas entendam que quando ela errar, ela pode consertar e você vai orientá-la como tirar o crescimento daquele erro. O que podemos olhar diferente? Qual que seria a outra forma para ter um resultado melhor? Então, isso é muito importante. Foco no desenvolvimento, não no erro. O erro, de fato, é o erro. Está ali, você não vai conseguir mudar. Mas o que você consegue desenvolver a partir daquele momento? O erro não é uma punição. Não está ali para punir. O erro está ali para ensinar algo novo. Seja para o liderado ou para a liderança. Ou para uma equipe inteira, para um time todo. Porque muitas das vezes um erro pode impactar todo um setor e aquele erro pode ser de um grande aprendizado para todos. Então, essas são 4 pontos aí, né? 4 mentalidades que eu trago para vocês hoje, né? Que é o dono do contexto,
a coerência, a comunicação e o foco no desenvolvimento. Tenho convicção de que se vocês trazerem, vivenciarem isso dentro da liderança de vocês, vocês vão conseguir trazer um time mais coeso e mais unificado para junto de você, e que você vai conseguir trazer um resultado satisfatório da sua equipe e do seu departamento, pois eles vão ter em você uma grande inspiração como líder. E agora trago aqui, né, perguntas que podem lhe ajudar na solução de uma crise do time. Eles sabem o porquê? Eles têm clareza do o que? Eles têm recurso e apoio? Costumo dizer que uma crise é uma grande oportunidade, né, do time se desenvolver. Nenhuma crise vai gerar um conflito. O conflito é sadio, é diferente de confronto, né, quando você está confrontando. Mas quando é aquele conflito sadio dentro do time, isso traz resultados sadios. E toda vez que tiver uma crise, você tomar clareza dessas três perguntas, né, desse mantra, gerou um estresse, uma dúvida, uma confusão. Você pediu para o departamento cuidar de um resultado, e aí começa aquela bagunça, aquela confusão, e você para, né, para pensar, e aí você se para com essa questão. Ele está sabendo, eles sabem o porquê que tem que ser executada aquela atividade? Aí você dá conta de que eles não sabem, que ele não sabe, e que a confusão pode ter começado porque ele não sabia. Ou talvez que ele não tem clareza do o que ser feito. Às vezes ele acha que é para fazer o arroz, mas na verdade era para fazer o feijão. E acaba tendo essa confusão, essa pequena confusão. E aí, como, né, você trazer essa clareza para ele vai ajudar a eliminar essa crise. E outra pergunta também que ajuda, ele tem o recurso e apoio necessário? Você está dando você está dando apoio? Você está ali ajudando, estendendo a sua mão, contribuindo, dando força? Ele tem o recurso necessário? Todas as ferramentas estão ali à disposição? Seja um caderno, seja uma caneta, seja ferramentas mesmo, um martelo, você numa cozinha, uma faca, uma tábua, ingredientes, o que está precisando naquele momento. Você, como líder, precisa entender e fornecer esse recurso para ele, e fornecer este apoio, né? Aí, com essas três, você respondendo essas três perguntas, você pode ter certeza que você vai conseguir resolver a crise que está tendo naquele momento ali com você, do seu departamento, do seu time. Gente, vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Tô prestando atenção aqui. Prestando atenção? Isso aí, parabéns. Ó, temos uma dinâmica aqui agora, hein? Consegue escrever aqui no chat um problema real do seu time hoje que você percebe que está tendo lá no seu departamento? Vamos aí, 5 minutinhos para responder. Você também que está assistindo em casa, para o vídeo, dá um pause e responda essa pergunta, anote no seu caderninho aí. Depois, se quiser compartilhar comigo, fique à vontade.
Conflitos pessoais entre alguns colaboradores. Né, se a gente for a aplicar essas 3 perguntas, né? Tá tendo um conflito pessoal entre alguns colaboradores lá do seu time, né? Eles sabem o porquê daquela atividade ser executada naquele momento? Ele tem clareza do o que naquele momento que precisa ser executado? Ele tem recurso e apoio? Vamos dizer aqui que existe o Pedro e o João, tá tendo um desentendimento lá no time, na equipe, né? Será que, aí eu paro para pensar, será que o Pedro e o João sabem claramente o porquê que aquela atividade tem que ser desenvolvida? Daí eu chego à conclusão de que eles não sabem. E aí você vem para a segunda pergunta. Eles têm clareza do o que? Não. Aí você para e pensa e entende que não. Porque você já entendeu que eles não sabem o porquê, e agora você também tem a clareza de que eles não sabem o que. E aí você para e pensa, né, na terceira. Nossa, eles para fazerem tal atividade, eles precisariam, talvez seja assim, tirar uma, vamos dizer assim, do pedreiro. É tirar um monte de terra de um lugar e passar para o outro. E aí você entende que eles não têm um carrinho de mão, ou não têm a pá, né? E que você também não está ali para dar esses recursos para ele, você não está apoiando. E aí você entende que toda essa crise que está havendo no seu time, não é do seu time essa crise. Não foi do seu time. Essa crise veio ocasionada por você, líder, que não exerceu a sua atividade, o seu papel como líder naquele momento. Então você acabou ocasionando uma crise junto ao seu time. Chegou mais uma outra pergunta. Outro problema aqui, né? O problema real do seu time. Uns colaboradores me questionaram às vezes que o outro funcionário está destacando e recebendo reconhecimento, né? Então aqui, daí se a gente traz esse problema, né, essa crise para dentro dessas perguntas, eles sabem o porquê, né? O porquê aquele colaborador está tendo aquele reconhecimento, o que de fato aconteceu para que acontecesse aquele reconhecimento, né? Eu costumo dizer que o reconhecimento pode ser, é, muitas das vezes não precisa ser falado em público para todo mundo ouvir. E aquilo que precisa ser corrigido, que a gente entende por oportunidade de melhoria, tem que ser dentro de 4 paredes. Então, talvez se todo mundo tiver esse entendimento, né, do porquê que aquele colaborador está tendo esse reconhecimento, isso ajuda. Será que ele tem clareza do que aquele colaborador está fazendo, do que é a entrega que ele está fazendo e ao porquê que ele está tendo aquele reconhecimento? Ele tem recurso e apoio? Será que aquele que está criticando também está tendo todo o apoio, todo o recurso daquele que está recebendo o reconhecimento? Então é parar para olhar, para perceber como que está sendo a sua liderança hoje, como que você está trabalhando com o seu time, como que você está dando esse apoio, esse recurso, né, para as pessoas do seu time. Então isso vai ajudar muito no desenvolvimento. Então, como eu falo, o líder precisa ser
o grande facilitador do seu time. Então, em toda crise que ele perceba no seu time, se ele trazer essas 3 perguntas para junto dessa crise, ele vai conseguir chegar no entendimento mais claro de onde ele pode agir, onde ele pode atacar para sanar esse problema dessa crise. Gente, obrigado aí pelas contribuições. Fico feliz pela participação. Não vai dar tempo de todas aí, mas vamos para frente. E aí depois, quem quiser fazer também, me chamar aqui no particular, fica à vontade, tá? Aí, travou? Aqui. Agora vamos falar um pouco. Vamos falar um pouco dos erros mortais. Essa palavra ficou até meio engraçada, né? Parece dos jogos mortais, mas não é dos jogos mortais, tá? É os erros mortais. Costumo dizer que os erros que pode levar qualquer líder ao grande fracasso. Então, você que chegou até aqui, tem uma pessoa que sempre fala, me escuta com os 2 ouvidos. Né? Erro mortal. Delegar sem contexto. Nossa, é um grande erro. Quando você delega uma atividade para um colaborador seu e você não explica, você não esclarece, não explica para ele o porquê e o como, você está cometendo um grande erro. Você pode ter certeza que aquela atividade que foi proposta, a grande chance de ela dar errada é grande, muito grande. E esse erro talvez pode comprometer todo o resultado do mês. Por uma simples atitude sua como líder de não entender esse contexto, não delegar com o contexto. Então tome cuidado que isso pode te levar ao fracasso da sua liderança. Outro erro também é cobrar sem combinar. Você delega uma atividade para um colaborador seu. Passou para ele fazer um relatório. Mas você não passou para ele qual que é o prazo, em que dia precisa ser entregue, que horário. Não teve esse alinhamento. Não teve esse diálogo entre vocês dois. E aí você pediu para ele hoje, né, às 9 horas da manhã, e quando é às 10 horas você já está lá cobrando. Ou terminou o relatório, está pronto, estou precisando do relatório. Mas você se esqueceu que você não combinou com o seu liderado. Então pode ser que ele não entendeu e ele acha que isso pode ser feito amanhã ou depois de amanhã. E não colocou de prioridade nas suas atividades e acabou não fazendo. O erro é de quem? É do seu liderado ou é de você como líder que não fez esse alinhamento? Se você está delegando uma atividade, precisa passar o contexto e precisa também combinar o prazo e como precisa ser feito. Outro grande erro é o microgerenciamento. É microgerenciar as atividades. Você pediu para esse colaborador fazer o relatório, passou um prazo para ele, combinou o prazo, e vai ser daqui uma semana esse relatório vai ser apresentado para você, mas você fica de hora em hora, igual a telecena, de hora em hora, ali perguntando, e aí, tá pronto? Tá fazendo o relatório? E aí, como tá o relatório? Ou vai dar tempo de entregar o relatório? Isso é microgerenciar. É não dar liberdade para que o seu liderado execute no tempo, caminhe no tempo dele. Mas é diferente também que delargar. Você entregou o pedido do relatório para o seu colaborador, para o seu liderado, vai entregar daqui uma semana. Durante esse tempo, esses 7 dias, você não vai perguntar nada sobre o relatório. Oi, como está? Está precisando de ajuda? Precisa de algum dado? Posso te ajudar em alguma atividade? E aí você comete esse grande erro.
né? Então, delegar é diferente de delargar. Delargar é não dar acompanhamento. Delegar é entregar uma atividade para o seu colaborador e dar o suporte, dar o acompanhamento, mas também não é fazer o microgerenciamento. Eu acho que o pior dos erros mortais hoje de um líder, e tem muito líder que não quer ter conflitos dentro do seu time. Ele quer só paz e amor. Ele não quer se ver indisposto com nenhum dos seus liderados. Ele não quer que seus liderados tenham conflitos. Ele foge de conflito. Ele não faz um feedback de oportunidade de desenvolvimento, porque ele não quer se indispor. Ele não cobra uma atitude correta do seu colaborador, porque ele não quer se indispor. Ele não cobra aquele colaborador que bateu o cartão no horário errado de intervalo. Ele não cobra aquele colaborador que está fazendo corpo mole no departamento. Então, quando você é um líder, você vai vivenciar conflitos diariamente, todos os dias. Porque com certeza você vai precisar, você vai ter sempre no seu departamento oportunidades de melhoria. E a grande maioria dessas oportunidades de melhorias, quando não é estrutural, é de desenvolvimento de comportamento de pessoas do seu time. E para isso você precisa chamar as pessoas para dentro de um ambiente acolhedor, de um ambiente que a pessoa se sinta confiável, né? E passar para ela aquele feedback de melhoria para que ela entenda que aquele comportamento, qual o impacto negativo que está trazendo para a equipe, para o resultado da equipe, e o que ela precisa melhorar, o que ela precisa mudar, o como, e como você vai ajudá-la. E isso é um conflito. Para muitos líderes, isso é um grande conflito. E eles fogem. Às vezes ele chega para o RH e fala assim, preciso demitir o Joãozinho. Aí o RH pergunta assim, ô Pedrinho, ok, vamos demitir o João. Quais foram os feedbacks que resultou nesse desligamento do Joãozinho? Você passou para ele os feedbacks de desenvolvimento? Ele teve melhoria em algum ou em nenhum? Você fez um PDI com ele ou não? Aí você se vê, aí o RH percebe que aquele líder evitou por muito tempo o conflito, que aquele liderado às vezes está sendo demitido, mas não é o liderado que tem que ser demitido. Talvez é o líder que não está executando o seu papel corretamente. Pois, como falamos lá atrás, o líder precisa mostrar o contexto, comunicar e focar em desenvolvimento. Nenhum líder vai conseguir desenvolver pessoas evitando o conflito. O conflito faz parte do desenvolvimento de pessoas. Isso é tão certo quanto 1 mais 1 é 2. Então, você como líder nunca deixe de ter os conflitos com o seu time, de ter as conversas difíceis, os feedbacks difíceis, pois é nesses momentos de feedbacks difíceis que pode ter um resultado de uma melhoria. E eu falo, né, trago aqui um pouco da minha experiência. Teve um certo dia que eu recebi um feedback numa sexta-feira à tarde de um diretor meu, que olha, até respiro fundo de lembrar do dia. Foi tão amargo para mim, foi tão construtivo, né? Porque quando a gente recebe um feedback de oportunidade de melhoria, a gente está ali se achando, né, a última bolacha do pacote, que a gente é top da galáxia. Só que aí chega alguém, né, o nosso líder, e passa um feedback do que a gente pode melhorar ainda mais. É um
um balde de água fria. Mas eu te digo que feedbacks de oportunidades de melhorias como esse, que não foi só esse, foram vários que eu tive, que me ajudaram a crescer ao longo do tempo, a chegar aqui hoje. Né? Por isso que hoje eu criei esse curso, né, também, além do livro Virei Líder Agora, tem o curso Virei Líder e Agora, que é para ajudar as pessoas a ter esse entendimento, a como fazer o feedback, como não fugir dos conflitos, como não fugir das conversas difíceis, como desenvolver um time, como desenvolver as pessoas. Porque um líder é um grande facilitador. Eu costumo dizer assim, agora você que está aí assistindo, que está aqui no ao vivo e vai assistir depois, pense em um líder na sua jornada que você lembra dele até hoje. Que quando fala de liderança, você fala, nossa, fulano foi um grande líder na minha vida. Aí você para e pensa, quantos feedbacks de melhoria de rota eu tive com ele? Aí talvez você já perdeu até as contas. Mas você percebe que em cada momento que teve esses feedback de correção de rota, foi uma grande oportunidade que ele estava te dando de presente para que você melhorasse como profissional, como pessoa, se desenvolvesse ainda mais e que pudesse chegar onde você chegou hoje. A pessoa que só dá parabéns, tapinha nas costas, você pode ter certeza que ela não quer ver a sua evolução. Ela não quer ver o seu desenvolvimento. Por isso que o feedback é uma ótima ferramenta. E um feedback claro, verdadeiro, ajuda a corrigir muitas rotas. E até mesmo nós como líder. Como que está o recebimento de feedback do nosso time? Já perguntou para ele como que está a sua liderança? Entenda como que eles estão te percebendo e busque esse desenvolvimento seu também como líder, esse crescimento, que com certeza vai ter um resultado que você vai entregar ainda mais para o seu time e vai ter essa conexão entre você e o seu time. Eu vi que chegou uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui no chat. Olha, pessoal, estamos chegando aqui quase ao término de mais uma jornada, mais uma aula da nossa jornada do novo líder. E eu deixo para vocês aqui, né? Conflito não é inimigo. É um diamante bruto que você precisa lapidar, como eu falei anteriormente. O conflito precisa ser vivo dentro da sua liderança, pois o conflito vai lhe ajudar a se desenvolver ainda mais. O conflito vai ajudar você a lapidar esses diamantes. Por isso, busque cada vez mais esses conflitos. Não fuja deles. Aproveite essa oportunidade, pois o conflito é uma grande oportunidade de você lapidar esse diamante. Se nós somos um diamante que estamos precisando ser lapidados, como será que estão nossos liderados? Será que eles também estão precisando deste líder que seja um desenvolvedor de pessoas? Seja esse líder que ajude o seu liderado a ser melhor do que foi ontem e que amanhã seja melhor do que hoje. Seja esse grande facilitador. Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho? Dúvida? Pergunta? Como diz o padre, fale agora ou cale-se para sempre. Para quem chegou aí depois também,
bem-vindo aí, chegamos aí no final, né? Mas espero que você tenha assistido. Logo, logo sai o vídeo aí também no canal do YouTube. Logo, logo vai estar lá, você que perdeu, mas depois vai estar todo o vídeo ali para você assistir desde o começo. Não só o de hoje, mas os 3 dias. Tá ok, pessoal? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Entenderam tudo? Olha que belezinha. Fico feliz, hein? Eu entendo que vocês estão com vergonha, viu? E agora que vocês entenderam, né, o jogo, bem-vindo ao mundo adulto, bem-vindo ao mundo do líder. Amanhã, na terceira e última aula, eu vou dar para vocês um mapa da virada do líder inspirador. Né? Ontem a gente tirou um peso das nossas costas, hoje a gente criou uma coluna vertebral e amanhã a gente vai ter essa virada de se tornar um líder inspirador. Como isso, né? Então trago um mapa para vocês que vai lhe ajudar nessa missão. Então encerro essa aula de hoje por aqui. Agradeço a todos que participaram. Uma boa noite, ou um bom dia e um bom descanso. E até a aula de amanhã. Estarei ansioso esperando por todos aqui novamente, hein?